A seleção olímpica ela é sub-23. Isso. Se essa seleção for a seleção olímpica, o Brasil está mal. Nós vamos ter problemas. Seleção ruim, os atletas muito fortes, muito atléticos, mas sem técnica nenhuma, sem criatividade nenhuma. O Galo não se deu bem nessa seleção. A gente conversava, né? Eu conversava no final de semana foi um casamento, conversava com o Jair Pisserni, né? Técnico de futebol, né? E conversava também com o filho dele, o Jairzinho, nós estudamos juntos. E o tópico da nossa conversa era justamente isso. O futebol se transformou num atletismo de luxo, né? O cara que corre e consegue dar 2 toques na bola vira ídolo, né? Por conta da força física que tomou conta do futebol, né? E a nossa seleção olímpica é mais ou menos um retrato disso, né? Jogadores muito troncudos, fortes, com pegada de marcação e com muita velocidade, mas com pouca habilidade, pouca visão de jogo, pouca técnica. E o Pisserni pode falar isso com propriedade, porque ele foi o técnico medalhista de prata em 84 em Los Angeles. Exatamente. Que dentro do cenário olímpico é a maior conquista do Brasil. O Brasil nunca foi campeão olímpico de futebol, né? E tem uma oportunidade gigante agora, jogando no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, de conseguir a medalha de ouro olímpica. Vamos torcer. E aí precisa fazer umas contas, né? Porque tem uns garotos aí que não podem jogar sub-20, mas que são sub-23, que podem dar uma reforçada aí nesse time. Diz até que é o próprio Dunga que vai dirigir o time na Olimpíada, né? Não se sabe se é ele ou o Galo, mas existe até uma possibilidade de que seja o próprio Dunga que dirige a seleção. Enfim, vamos ver como é que a coisa vai andar. E para a gente terminar, meu caro Guilherme Savaia, resultado importante da Fabiana Murer, nossa menina aqui da região de Campinas, que conseguiu uma conquista bastante significativa aí no final de semana. Isso, bateu mais um recorde nesse final de semana no Meeting Top Perch, a competição que está sendo realizada na França. A Fabiana saltou 4 metros e 83 centímetros e superou a marca sul-americana que pertencia a ela, era de 4 metros e 80 centímetros, saltou 3 a mais. O salto também garantiu a medalha de ouro do torneio para a Fabiana Murer. Muito bem, Guilherme, excelente resultado aí do nosso esporte e você volta logo mais aí dentro da programação da Rádio Brasil, tá bom, Guilherme? Combinado, até mais. Agora 9 da manhã, mais 9 minutos. AM 1270. Olá, queridos ouvintes de Campinas e região. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui, na Rádio Brasil AM 1270, todos os dias das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, o programa Experiência de Deus aqui, na Rádio Brasil AM. Evangelizar é preciso. Rádio Brasil. Prepare-se! A nova promoção do Lance vem com carga total. Participe! Garanta um carregador portátil Powerbank e mantenha seu smartphone, iPhone e tablet sempre carregados em qualquer lugar. É isso mesmo! E o seu carregador portátil sai por apenas 15 selos do Diário Lance, mais R$ 29,90. Muito mais barato que o preço das lojas. Imperdível! Vá até a banca mais próxima e pegue o primeiro selo no Diário Lance. E se você viajar no Carnaval, não se preocupe. Publicaremos selos extras. Lance, mais que leitores, torcedores. Oi, doutor. Olá. Estou com algumas dúvidas em relação a um produto. Você pode me ajudar? Sim, claro. Qual é? Manteiga de sucuri. Ah, esse é um ótimo produto. É, doutor? E é bom pra quê? Para várias doenças. Preste bem atenção. Para dores nas pernas, quadril, lombar, ombros, dor na coluna e torcicolo. Alivia também as dores de artrites, artroses, reumáticas, gota, hérnia de disco, bico de papagaio, lerma, postura e ainda tendinite e bursite. Ah, doutor. Então quer dizer que com manteiga de sucuri, adeus dor aqui, dor ali? É isso mesmo. À venda em todas as farmácias e drogarias. Em Campinas, vendas com exclusividade na rede Farmáxima. A persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. E assim como ela, milhares de brasileiros precisam de doação de sangue. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Brasil e a hora certa. 9h12. Voltamos a apresentar Brasil Agora. Agora, na Rádio Brasil, entrevista. 9h12, na ponta da linha conosco o professor Francisco de Sales Sintra Gomes, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, para conversar conosco aqui na Rádio Brasil sobre as perspectivas do setor elétrico, inclusive a possibilidade aí de ampliação do horário de verão. Professor, bom dia. Desde já, muito obrigado por atender a nossa equipe aqui na Rádio Brasil. Bom dia a todos. Obrigado aí pela possibilidade e pela participação agora na rádio. A gente que agradece, professor. Para a gente começar a nossa conversa, vamos tentar traduzir para o nosso público ouvinte de uma forma mais geral, de que modo nós podemos ter economia de energia com essa possibilidade de ampliação do horário de verão. É uma boa, professor? Olha, eu acho difícil ter essa economia de energia no horário de verão. O que aconteceu é que boa parte da classe média andou adquirindo ar-condicionado e outros equipamentos. Houve um crescimento no consumo também generalizado, tanto residencial quanto industrial. E esse pico de energia que está dando é justamente num horário um pouco diferente, que é por volta das 2 até as 3 horas, onde está se consumindo mais, que foi justamente o horário que deu o apagão aí do dia 19 de janeiro. Então, o que eu vejo é o seguinte: se ficar um clima um pouco mais ameno e se chover um pouco mais, isso pode facilitar que, vamos falar assim, não aconteça nada e haja um consumo normal, vamos pensar dessa maneira, né? Então, a melhor coisa não é aumentar o horário de verão, mas sim diminuir a temperatura do clima mesmo. Isso, se diminuir um pouco e se também houver um pouco mais de geração, eu acho que vai dar mais certo. Professor... Agora, eu também acho difícil aumentar o horário de verão, porque primeiro está um pouco em cima para aumentar, depois foi uma medida provisória do governo que foi feito há um tempo atrás, né? Então, eu vejo o seguinte: difícil é uma lei, né, para aumentar, é uma lei, eu acho difícil aumentar o horário de verão, mas pode acontecer, claro, vendo todo o panorama nacional do Brasil, pode ser que aconteça. Mas acho difícil aumentar ou se prolongar o horário de verão, né? As autoridades do setor elétrico têm uma reunião marcada para o dia 12, né, que é a próxima quinta-feira, para justamente verificar a possibilidade ou não de realizar essa ampliação do horário de verão. Professor, o senhor que está, sem dúvida nenhuma, acompanhando de perto toda essa situação da crise de abastecimento energético no país, onde é que está o nó? O nó maior está na falta de fontes alternativas para gerar energia, porque o nosso sistema ainda é muito dependente de hidroeletricidade, ou existem nós também na distribuição, ou seja, locais que produzem muita energia, essa energia acaba sobrando e não chega para os grandes centros de consumo. Qual é o nó principal hoje do nosso sistema elétrico, professor? Então, eu diria que o primeiro nó seria que deveria ter um pouco mais de geração de hidrelétrica. Deveriam ter sido construídas ou concluídas aí usinas hidrelétricas nesse período. Um pouco mais de usina hidrelétrica seria bom. É claro que a transmissão também pode ser um nó prejudicial, mas o primeiro que eu vejo é a geração de energia. Nesse sentido, as obras que acabaram demorando aí, por exemplo, Belo Monte, que acabou atrasando várias vezes, Giral e Santo Antônio lá em Rondônia, se essas obras já estivessem concluídas, o Brasil teria um pouco mais de folga nesse cenário? Isso, exatamente, teria um pouco mais de folga. É claro que a transmissão também é importante. Não adianta gerar e não ter para onde transmitir essa energia, mas se houver mais geração, fica mais fácil de haver uma estabilidade no país em termos de energia elétrica. O que o senhor tem a dizer para nós sobre a instalação agora ampliada de parques de energia eólica no Nordeste do Brasil? O Brasil está entrando tarde demais nesse nicho de produção de energia ou é uma alternativa viável para o país, professor? Eu vejo o seguinte, eu não sei se está entrando tarde demais, talvez já devesse ter entrado um pouco antes, mas eu acho que está entrando no momento mais ou menos certo, vamos colocar dessa maneira, né? Eu acho que é bem-vinda a parte de geração eólica, é bem-vinda a parte de geração fotovoltaica. A parte de geração eólica, claro, precisa de uma estrutura maior e tudo e tal, e
governo de alguma maneira está mais envolvido, mas é sempre bem-vindo. O Brasil tem ventos, esses ventos poderiam ser melhor aproveitados e acho que a energia eólica faria bem esse papel. A fotovoltaica eu vejo o seguinte, que é uma energia que ainda a instalação está cara, mas eu entendo que deveria ou deve ser mais incentivada por parte do governo, para que haja muitas pequenas usinas fotovoltaicas. Inclusive, pequenos consumidores, como nós, assim, deveríamos ter na nossa casa uma geração fotovoltaica. Não que seja agora o momento, mas que no futuro possibilitasse cada um de ter suas placas solares no telhado e gerasse parte da sua própria energia. Isso eu vejo que é um caminho muito bom e muito interessante. Inclusive, nesse assunto da energia produzida a partir do sol, a cidade de Valinhos vai receber nos próximos dias aí a instalação de uma empresa, a planta de uma empresa brasileira que é pioneira nesse sistema de geração a partir da luz. Vai ser instalada uma planta dessa empresa aqui na vizinha cidade de Valinhos. O Tiago Varela está conosco aqui, professor. Tem uma pergunta também para o senhor. Tá bom. Professor Francisco, bom dia. Bom dia, Tiago. Tudo bom? Tudo bem, professor. Professor, certo. O senhor tem um projeto de extensão na PUC bastante interessante de sustentabilidade ambiental envolvendo conforto térmico e iluminação. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse seu projeto para o nosso público aqui da rádio. Certo. Esse projeto é um projeto que já vem sendo desenvolvido, foi desenvolvido na região aqui em Campinas do Campo Grande, tá? Então eu estou lá no Centro de Assistência Copiosa Redenção e na comunidade de São Francisco. É um projeto muito bom, onde as pessoas aprendem conceitos básicos de sustentabilidade envolvendo toda essa parte elétrica. Tanto a parte de geração de energia e como a parte também das termoelétricas, que também poluem bastante, a pessoa começa a ter um conceito melhor, começa a entender melhor o que é um horário de pico, por que se liga uma termoelétrica num horário de pico, e consequentemente as pessoas começam a usar de uma forma melhor o seu chuveiro, começam a usar melhor, de uma forma melhor a sua iluminação, começam a partir daí ver lâmpadas mais econômicas no consumo. E o que eu vejo que é muito interessante é que as pessoas vão ganhando uma certa autonomia para a sustentabilidade ambiental. Então, aos poucos, as pessoas começam a usar de uma forma mais consciente o seu chuveiro, as pessoas começam a ver uma lâmpada, por exemplo, que gasta demais, a procurar colocar uma lâmpada econômica, uma lâmpada fluorescente ou até uma lâmpada de LED. Conforme o custo vai diminuindo, a pessoa vai colocando e, consequentemente, vai gastando menos energia. E, indiretamente, vamos falar assim, está poluindo menos, né? Porque sabe que naquele horário de pico, por exemplo, onde liga as termoelétricas, já sabe que ali está sendo poluída. A pessoa já vai tendo essa consciência melhor quando isso vai acontecendo. Professor, esse é um projeto muito bom, viu? Não, perfeito, professor. Imagino que aproximar essa realidade da economia de energia numa situação mais vulnerável socialmente, como é o caso lá da região do Campo Grande, sem dúvida nenhuma, é um ganho para todos, né? É um ganho para a universidade, é um ganho também para a comunidade lá local. Eu queria só colocar na roda aqui, professor, a participação da Marizilda, nossa ouvinte. Ela fala do Parque Tropical e ela traz uma dica importante aqui, que ela faz o reuso da água do ar-condicionado. O equipamento do ar-condicionado, a gente sabe, para refrigerar o ambiente, ele tira a água do ar e joga um ar mais gelado e essa água acaba se perdendo dependendo de como é feita a instalação. Ela diz que faz um reuso dessa água para lavar a calçada e fazer outras atividades de limpeza na casa dela. Também é uma atitude sustentável bacana, né, professor? Isso também é muito bom, viu? Eu acho assim, toda essa parte de aproveitamento dos recursos naturais ou dos recursos que podem vir da utilização de outras coisas são bem-vindas. Eu vi, e todo mundo deve ter visto na televisão aí, esse aproveitamento de água, né? Pessoas que fizeram reservas e quando chove vai para um tanque e guarda uma quantidade de água e com essa água rega jardim e faz outras coisas. Isso é muito bem-vindo. Tudo isso que ela está fazendo aí de aproveitar a água é muito bem-vindo aí do que simplesmente desperdiçar, né? Perfeito. Professor Francisco de Sales Sintra Gomes, da Faculdade de Engenharia Elétrica da PUC Campinas. Muito obrigado, professor, pelos seus esclarecimentos aqui. Parabéns aí pelo projeto e sucesso para todos.
Então tá, olha, obrigado da atenção de vocês, obrigado a todos os ouvintes aí, uma boa semana para todos aí. Muito obrigado. Conversamos com o professor Francisco de Sales Sintra Gomes, da Faculdade de Engenharia Elétrica da PUC Campinas, falando conosco sobre o cenário aí da crise energética no nosso país. Agora 9h22. Rádio Brasil. Estamos apresentando Brasil Agora. Nove horas 23 minutos. O Correio Popular desta segunda-feira traz na página 4 uma reportagem da Cecília Policarpo dizendo que dobrou a procura por poços artesianos aqui na cidade de Campinas. A espera por uma instalação chega a 2 meses na cidade, justamente pela grande procura. As empresas que são especializadas no setor estão